Boa noite. Oi, meu nome é Angélica. Prazer estar com vocês aqui na Igreja Batista Brasa de Águas Claras. Lembrando que todas as quartas-feiras, nossa Escola de Líderes, disponível ao vivo no Facebook da Igreja Batista Brasa e depois salvo no YouTube. Hoje nós vamos falar de um tema bastante relevante para o nosso crescimento pessoal, para o nosso crescimento como igreja, para o nosso crescimento como família, que é sobre comprometimento. E que Deus fale conosco nesse tempo, Deus fale aos nossos corações, naquelas áreas que nós precisamos nos entregar um pouco mais, compreendendo que tudo é para Ele, por Ele, tudo vem dEle, para Ele são todas as coisas. Amém, igreja? Vamos lá, o custo do comprometimento. Por que eu coloquei o custo? Porque comprometimento tem um preço a ser pago. Se você quer realmente ser comprometido, existem vários níveis de comprometimento, mas uma vida abençoada depende de pagar o preço desse comprometimento. Lá em Mateus 5, Mateus 15, 8, fala o seguinte: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Todas as vezes que nós nos comprometemos a fazer algo para o reino de Deus, exige um comprometimento muito mais do coração do que ser apenas um executor de tarefas. Muitas vezes nós falamos com a nossa boca, nós oramos, mas as nossas ações não revelam o comprometimento que um coração ardente, um coração entregue ao Senhor exige de nós. Lá em Joel 2:13, pode alguém ficar passando o slide para mim, Cris? Lá em Joel 2:13 fala o seguinte, é o próximo slide: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Deus quer muito mais de nós, um coração entregue na obra do reino, e isso tem tudo a ver com a liderança do reino de Deus, a liderança das nossas famílias e a liderança das nossas próprias vidas. Então, rasgar as vestes quer dizer o seguinte: fazer por fazer, isso não agrada o coração de Deus. Deus quer um coração rendido nas causas dEle, em tudo que Ele nos confiou. E existe uma grande diferença, pode passar o slide, existe uma grande diferença entre envolvimento e comprometimento. Existem pessoas envolvidas e existem pessoas comprometidas. Judas era envolvido ou era comprometido com a obra de Jesus? Judas era envolvido. Os outros discípulos eram o quê? Comprometidos, né? O rei Davi era alguém comprometido. Saul era alguém envolvido. Quando Davi se ofereceu lá para matar Golias, ele estava comprometido. Os soldados estavam apenas envolvidos. O que os soldados diziam? Não, aquele gigante é muito grande. Não havia um comprometimento com a obra do Senhor. Então, hoje nós vamos falar a respeito de sermos envolvidos com o reino de Deus ou sermos comprometidos. Liderança exige comprometimento. Você vai avançar nas coisas do Senhor de forma progressiva, de acordo com o seu nível de comprometimento. Ou você é envolvido ou você é comprometido. No reino de Deus, nós precisamos de servos comprometidos e não de voluntários. Vamos falar sobre as diferenças. Aquele que é apenas envolvido, ele está agindo num modo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não tem muita responsabilidade com a sua vida, não tem comprometimento, porque aquele que é comprometido, ele paga o preço que precisa ser feito, de acordo com o quê? Com o que Deus revelou para ele. Ele é responsável
com a sua própria vida, ele é responsável com os dons que Deus lhe confiou, ele é comprometido com a obra do Senhor, ele é comprometido com uma vida de oração, ele não é apenas envolvido. Então, o envolvido, ele age de forma superficial. Sabe aquela pessoa que até faz a tarefa, mas ela não compreende a visão do todo. O engajado, ele está de olho no resultado final. Ele tem uma visão de equipe, um senso do todo. Não, eu fiz a minha parte e vou embora. Não, ele tem uma compreensão de que a parte dele é fundamental para que o todo funcione. Ele tem um engajamento com o resultado final. O envolvido faz a sua parte e vira as costas. Eu apenas me envolvi. O engajado, ele se compromete, faz a sua parte, mas se ele tiver como, ele contribui para a execução do todo, preocupando-se com os alunos. Oi? Eu não entendi. Não. No final a gente pode liberar para perguntas, tá? Se você quiser, se tiver perguntas na internet, a gente libera, tá bom? Então, o engajado, ele está de olho no resultado final. Qual é o resultado final? O envolvido se preocupa apenas com a sua parte. O envolvido, ele age por tarefas. Ele não entende o que envolve aquela tarefa. O comprometido age por um propósito. Existe algo que me leva a fazer isso. Existe um porquê. O envolvido, ele vê o serviço como um fim em si mesmo. O comprometido vê o serviço como algo para Deus. Isso faz toda a diferença na qualidade de como as coisas são feitas. Eu vejo, vou dar um exemplo aqui, né? Hoje, o pessoal que tem ido fazer arrecadação de alimentos, é um pessoal muito comprometido, porque eles enxergam lá na frente as famílias que precisam de recursos, as famílias que precisam de doações, né? Então, isso é estar comprometido. Glória a Deus, nós temos muitas pessoas comprometidas com o reino de Deus através dessa igreja. Então, a gente não está indo apenas buscar alimento nas quintas-feiras. A gente está indo fazer a obra do Senhor, alcançar pessoas com amor. Esse é o propósito do reino de Deus. Se nós tivermos uma compreensão apenas de envolvimento, a gente vem aqui, limpa a igreja, faz a nossa parte, ok. Mas o comprometimento vem entender que é limpar a igreja para receber as pessoas com amor, porque as pessoas que estão vindo aqui nessa igreja são especiais. Isso é o comprometimento com o serviço que a gente faz para a obra de Deus. E o serviço para Deus, como você faria as coisas se você tivesse a compreensão de que tudo é para Deus? Como você cuidaria da sua família? Como você cuidaria dos seus negócios? Como você cuidaria do seu desenvolvimento emocional, do seu desenvolvimento profissional, do seu desenvolvimento intelectual, se você fizesse tudo com a compreensão de que tudo é para Deus? Será que você faria de qualquer jeito? Será que você faria só envolvido? Ou se você tivesse a compreensão de que tudo é para Deus, você não estaria muito mais comprometido? Bom, o envolvido, ele acaba atrapalhando os demais. Por quê? Porque ele só faz a parte dele, ou às vezes ele faz de má vontade. É ruim trabalhar com alguém de má vontade? Alguém já teve essa experiência? É ruim, porque acaba atrapalhando. Atrapalha, é melhor dizer assim, ó, vai embora. É melhor que você não faça parte disso. A pessoa faz mal feito, ou faz de mau humor, ou faz por fazer, não entende a compreensão. Isso é o envolvido. O envolvido acaba atrapalhando os demais. O comprometido, ele engaja os demais. O comprometido diz, vamos lá, vamos todos juntos, vamos pegar, está ficando bonito, está ficando bom. Olha só, vale a pena a gente se comprometer. Todo comprometido, ele desperta nos outros algo acerca do seu próprio desenvolvimento, do seu próprio interesse de fazer mais do que andar na mediocridade. O envolvido faz de qualquer jeito. Eu fiz a minha parte, tá bom. O engajado, o comprometido, engajado, ele tem um ímpeto de excelência. Eu quero fazer melhor. Eu quero saber quais são os livros que podem me ajudar. Ele pede ajuda,
tem humildade para pedir ajuda. Ele não é apenas um tarefeiro, eu fiz e pronto. Como eu posso fazer melhor? A pessoa comprometida com a sua vida, com os seus resultados, com os seus negócios, ela tem esse ímpeto dentro dela. E isso quem gera é o Espírito Santo. Se você acha que você talvez esteja desanimado, clame ao Senhor, porque é Ele que nos dá a ousadia e intrepidez que vem do Espírito Santo para que a gente haja em todas as áreas da nossa vida com ânimo. A palavra de Deus fala, tem de bom ânimo. Quantas vezes na palavra de Deus fala, sejam corajosos, tem de bom ânimo. Tudo é o quê? Direção do Senhor. Às vezes produzir coragem, produzir vontade por nós mesmos, muitos de nós aqui hoje talvez não queriam estar aqui. Mas é um ímpeto, é o Senhor que nos dá força. Lá em Deuteronômio fala, é o Senhor que nos dá força para produzir riquezas. Então, toda vez que nós estivermos desanimados, que tivermos a tendência de sermos apenas envolvidos, clamemos ao Senhor por comprometimento. Senhor, me dá um coração comprometido. E aí, a palavra de Deus fala de honra. Todos aqueles que se comprometerem, que se esforçarem, serão honrados, serão agraciados pelo Senhor. Lá em 2 Coríntios 9, 6 fala o seguinte: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Esse princípio não falha em todas as áreas da nossa vida. Se engaje, seja comprometido com a sua família, com as suas finanças, com o seu intelectual, com o seu espiritual, com o seu emocional. Tudo precisa de comprometimento. E o comprometimento, ele é um músculo. Não existe isso de você dizer, eu não nasci assim. Nossa, como eu queria ser comprometido, mas Deus não me deu esse dom. Comprometimento não é dom. Digam comigo, comprometimento não é dom? Comprometimento não é dom. Comprometimento é um músculo. Assim como se fortalece um músculo do corpo, comprometimento é uma habilidade. Comprometimento é uma competência emocional que ela é desenvolvida, que ela é trabalhada. Se você for uma vez na academia e malhar o braço, no outro dia está bom? Não está bom. É constância, é perseverança. Isso faz com que o nosso músculo do comprometimento aumente. E a palavra de Deus, ela não falha, ela é a prova viva de que vale a pena ser comprometido. Olha o que fala em 2 Crônicas 31, 20, 21. Foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, o seu Deus. Em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração e por isso prosperou. Olha só o que fala a respeito do rei Ezequias. Ezequias fez tudo o que agradava ao Senhor, mas lá no final fala o seguinte: tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus, ele trabalhou de todo o coração. O que é trabalhar de todo o coração? É compreender que eu sempre posso fazer mais e melhor, fazer com excelência. E qual é a consequência de trabalhar de todo o coração? Olha o final, e por isso prosperou. Não há como a sua vida não prosperar se você decidir se comprometer. Você vai colher prosperidade. Se você se comprometer em amar mais a sua família, você vai colher o quê? Você vai prosperar com uma família com mais amor. Se você se comprometer a não gastar tanto no cartão de crédito, você vai prosperar. Se você se comprometer a ter uma vida espiritual, você vai prosperar nesses caminhos com o Senhor. A sua fé vai aumentar, você vai passar a ver coisas sobrenaturais. Se você trabalhar de todo o coração nas coisas que importam para Deus. A sua vida importa muito para Deus. Seja comprometido, não apenas envolvido. Então, aqui o rei Ezequias, ele é um parâmetro de alguém que teve a coragem de romper com paradigmas. Por quê? Ezequias, ele era filho do rei Acás. E o rei Acás não fazia coisas que agradavam ao Senhor. Então, a primeira coisa
A primeira coisa que o rei Ezequias fez foi romper com paradigmas, com tudo o que ele conhecia. E a primeira decisão é: eu vou pagar o preço de fazer as coisas que agradem ao Senhor. Porque para ele e por ele são todas as coisas. Então, o primeiro passo para esse músculo do comprometimento mudar é ter uma consciência exata, uma autoavaliação de que talvez eu não esteja sendo muito comprometido, ou talvez eu seja muito comprometido apenas com uma área da minha vida. E as outras áreas eu deixo a vida me levar. Talvez eu esteja muito bem na minha relação familiar, mas a minha vida financeira está um caos, porque eu não olho para ela com sinceridade e porque eu não creio que possa haver transformação. Eu não me engajo, eu não me comprometo a fazer diferente. Você quer resultados diferentes? Comece a fazer diferente, um dia de cada vez. Se você quer resultados diferentes na sua empresa, no seu negócio, na sua vida profissional, quebre paradigmas, rompe com ideias de fracasso, rompe com ideias de que não dá certo, aumente a sua visão, aumente a sua fé, aumente a sua coragem e seja comprometido com a visão que Deus te deu. Existem alguns modelos, algumas formas de pensamento que você vai ter que abandonar, se você quiser uma vida próspera em todas as áreas da sua vida. Quando a gente fala em prosperidade, como o Cris falou na semana passada, é uma prosperidade geral. Não adianta só ter dinheiro e lá em casa as coisas estarem ruins. Mas para toda a realidade ser transformada, eu vou ter que pagar um preço e exercitar esse músculo. Mudança de estilo de vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a partir do momento que eu tenho a compreensão de que tudo é para Deus, eu me comprometo mais. A partir do momento que eu tenho a consciência de que não existe sagrado e secular, eu me comprometo mais. E eu falo para vocês que se você olhar e ler o Antigo Testamento, o povo judeu, não havia separação do sagrado e secular. E o povo judeu, até hoje, ele é considerado o povo mais próspero. Você jamais vai ver um judeu pedindo dinheiro na rua, um judeu mendigo, não há. Porque existe uma mentalidade de que todas as coisas são sagradas. Tudo é para Deus. O meu negócio pertence a Deus. Tem gente que acha que o negócio não pertence a Deus, que vive uma vida espiritual só aqui. E o negócio eu faço do meu jeito. Às vezes nem se comprometer. Como seria se você encarasse que se os seus dons pertencem a Deus, os seus talentos pertencem a Deus, a sua empresa pertence a Deus, a sua família pertence a Deus, os seus filhos pertencem a Deus, você seria mais comprometido? Você pagaria o preço? Você se engajaria mais com a mentalidade que tudo é sagrado? Nós não podemos viver uma vida diferente da porta da igreja para fora. A contemplação do Senhor, e a Bíblia fala, para a gente manter essa consciência de que tudo é para Ele e por Ele, e vem dEle. Quem nos abençoou com essa família, quem nos abençoou com os dons, quem nos abençoou com o talento, quem abençoa toda a nossa vida com provisão? É Ele. Então Ele merece excelência, Ele merece a nossa entrega, Ele merece que, Senhor, eu não quero fazer as coisas do meu jeito, eu quero fazer do teu jeito, mas do jeito de Deus existe um preço a ser pago. O terceiro ponto é fé em Deus. Deus honra os nossos esforços. Tudo que o homem plantar, isso também ele colherá. Isso quer dizer o seguinte: a fé precisa ser desenvolvida tanto quanto o comprometimento. Se eu não tenho o músculo da fé trabalhando com o músculo do comprometimento, vai dar choque, vai dar conflito. Por que eu vou me comprometer se eu não acredito que as coisas possam dar certo? Não há comprometimento sem fé. Se eu não acredito que a minha vida financeira pode melhorar, eu não vou me comprometer a dar um basta em alguns padrões financeiros que eu tenho. Se eu não acredito que Deus pode fazer um milagre de restauração no meu casamento, nas minhas finanças,
No meu próprio casamento, eu não vou me comprometer hoje a talvez fazer algo, fazer uma janta para esperar o meu marido, que há anos eu não faço. Fazer algo para agradar, fazer algo de diferente. Por que eu vou me comprometer com algo que eu não acredito que possa ser mudado? Por que eu vou me comprometer com a minha vida se eu acho que eu não tenho jeito? Eu não tenho jeito. Porque aí eu não faço a minha parte e fico esperando que Deus faça a dele. Vocês entendem o quanto isso é impossível? Se você não se mover por fé, você não consegue se comprometer. Deus quer nos desafiar a acreditar muito mais. Se nós não cremos como igreja que nós podemos ajudar famílias, construir a casa que a gente se comprometeu a construir, a gente se compromete com essa ação? Não, a gente continua só arrecadando alimentos. Não, imagina, da casa. Imagina. Não, os planos de Deus são muito maiores que os nossos. Os planos de Deus são muito mais ousados. Quanto mais ousado o plano, maior a fé. E maior o comprometimento. Você tem se comprometido. Ou melhor, você não tem se comprometido porque tem áreas da sua vida que você não tem fé. Tem áreas da sua vida que você acha que não vai transformar. Só por milagre, sem participação sua. E eu digo para você, até no milagre precisa participação sua. Você tem que ser o catalisador do milagre. Existe muita promessa. Existe muita palavra profética que não se cumpre porque a gente não faz a nossa parte. Porque nós não rompemos. Porque nós não acreditamos. Porque a gente continua repetindo padrões. O que você precisa fazer? Primeiro lugar, aumente a fé. E a fé vem pelo ouvir. A fé é dom de Deus. Aumente seu relacionamento com Deus, aumente a sua fé, que o seu comprometimento vai aumentar. Porque eu só me movo de acordo com aquilo que eu acredito. Você acredita que você pode ser bem-sucedido na sua vida financeira? Você acredita que pode haver restauração naquele relacionamento que você diz que não tem jeito? Você acredita que aquela pessoa que você quer que seja salva por Cristo pode ser salva ou você desistiu dela? Você não tem comprometimento mais com a vida dela. Fé, gente, fé. Fé nos ajuda a estabelecer níveis de comprometimento. Quanto mais fé, maior o comprometimento. Outra situação. Líderes. Vocês estão sendo chamados a serem líderes. Líderes, aqui, todos vocês são líderes. Eu quero dizer para você, quanto maior a responsabilidade, maior o nível da crítica. Esteja preparado para, quanto mais você começar a se desenvolver, aumentarem as críticas sobre você. E aí, nós precisamos nos lembrar que nós não paralisamos com a crítica. A crítica não nos paralisa. Por quê? Porque eu tenho fé naquela promessa. Eu estou comprometido com a promessa. Muito mais do que com pessoas. Existem pessoas que paralisam na primeira crítica. Por quê? Porque não estabeleceu fé o suficiente. Nós não paralisamos com críticas. Mas eu não devo prestar atenção na crítica? Em primeiro lugar, quem está criticando tem feito algo de relevante nessa área que essa pessoa está criticando? Não. Geralmente, a crítica vem de alguém que não faz nada. Geralmente, a crítica não vem para contribuir. Porque a pessoa que quer contribuir, ela vai falar em amor com você. E aí você faz uma avaliação de forma humilde se realmente o que a pessoa está falando tem relevância. Mas a palavra crítica construtiva, ela não existe. Crítica construtiva são duas coisas tão antagônicas que não tem sentido. A crítica não deve te paralisar. Você se move pela direção do alto, você se move pela sua fé, e a crítica faz parte da liderança. Digam comigo, a crítica faz parte da liderança. Estejam prontos, estejam com esse filtro aberto. Só, a Angélica avisou. Não estava bom, não sei o quê, podia ser melhor. Geralmente vem de pessoas que não estão fazendo nada. E eu quero falar com você
respeito. Líderes, prestem atenção. Você precisa se blindar. Por quê? Toda vez que você é elevado à condição de líder, a lupa sobre você fica muito maior. Então, você tem que se poupar de algumas armadilhas. Então, eu quero dizer para você o seguinte: líderes, cuidado com o que você promete. Lá, em Eclesiastes 5:2, fala o seguinte: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, e por isso, fale pouco. Fale pouco. Cuidado com o que você promete para Deus. Cuidado para o que você promete para os homens. E eu quero falar dessas armadilhas. Vamos falar dessas armadilhas. Só um pouquinho aqui, gente. Tem muita gente que se compromete falando o que os outros querem ouvir. Líder não agrada. Líder não se move por agradar pessoas. Líder, se precisar dizer algo que não tem condições de ser feito, vai ter que dizer. Mas líderes acabam, como é que eu vou dizer, diminuindo o seu poder de influência, porque eles prometem muito mais do que podem fazer. E aí, quando eles não fazem, eles são cobrados. E aí, então, começa o líder perde influência. O que mais importa na sua liderança é influência. Então, muito cuidado com o que você promete e até aonde você vai. Esteja sempre seguro dos passos que você pode dar. Vamos falar disso aqui mais adiante. Então, vamos falar dessas armadilhas. Número 1. Cuidado, líderes. Quando falam demais e não ouvem. Líderes ouvem tanto quanto falam. O outro é importante. Aqui vão se levantar líderes de ministério, vão se levantar líderes de grupo caseiro, líderes de oração, líderes de mulheres, líderes de grupo de homens, enfim, há grandes planos para o Senhor, do Senhor para você. Mas você já é líder na sua casa, você já é líder da sua própria vida. Seja capaz de ouvir o tanto quanto você fala. Por quê? Não é o título que faz a liderança. Não é o fato de você ser chamado a ser líder que você não tem mais ninguém a ouvir. O líder precisa manter um coração humilde e receber direção e receber orientação. Se cercar de conselheiros. Então, líderes, falem tanto quanto você ouve. Segundo ponto. Promessas vazias. Essa conexão que eu queria fazer com o que eu falei antes. Cuidado para não dizer aos outros o que eles querem ouvir. Não prometo que você não pode cumprir. Seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. Não deixe os seus liderados inseguros. Se você promete algo para a sua equipe, se você não cumpre, você vai gerar insegurança. Porque se você chamá-los para uma outra ocasião, pedindo o comprometimento deles, e eles souberem que você tem essa tendência a não cumprir o que você falou que ia cumprir, então, vigie nessa área. Em casa, com funcionários, na empresa, com esposa, não prometa porque você vai ser cobrado. E isso acaba deixando as pessoas inseguras, muito inseguras. Desculpas tolas. Líderes, se você quer ser o líder que Deus tem para você, você tem que eliminar desculpas tolas da sua vida. Lá na primeira aula de liderança, a gente falou da responsabilidade do líder e que o líder, quando o líder está em Cristo, ele entende, ele tem a compreensão da graça e da misericórdia de Deus e ele não precisa inventar desculpa. Ele assume as suas responsabilidades. Se você não assumir a sua responsabilidade quando você erra, você diminui o poder de influência que você tem para outras decisões. Então, isso vai deixar frágil a sua liderança. Você quer ver uma liderança forte? É quando você reconhece os seus erros. Então, esses 3 pontos, falar demais e não ouvir, promessas vazias, desculpa tola, são armadilhas do comprometimento. Se você se comprometeu com algo, diga que você errou ao se comprometer, diga que você não pensou direito, mas não dê desculpas para não fazer aquilo que você se comprometeu.
Tenha comprometimento com ouvir o coração dos seus liderados. Peça avaliação, peça feedback, avalie a si mesmo, escute o que as pessoas estão dizendo. Prepare-se para exercer essa liderança. Ouça o coração dos seus filhos, ouça o coração da sua esposa, ouça o coração dos seus funcionários, ouça a direção do Espírito Santo. Deixe, você na condição de líder, deixe que as pessoas tenham a sensação de pertencimento. Nossa, eu posso me sentir livre para falar o que eu não gosto. Muitas vezes as críticas à liderança acontecem porque o líder, ele toma uma posição arrogante, ele fica na defensiva e ele não admite receber direção, orientação, feedback. Então, o que acontece? As pessoas se sentem tão inseguras, muitas vezes o líder se coloca num patamar tão inatingível, nossa, ele nunca erra, que os liderados ficam frágeis diante dessa situação. Então, crie um ambiente onde, se você souber reconhecer as suas falhas, os liderados também podem fazer isso. E aí todo mundo consegue se comprometer em uma certa medida. Porque se o líder pede alguma coisa para a equipe também tem que ter liberdade de dizer, eu acho que isso eu não dou conta, eu acho que isso eu não consigo fazer. Não se comprometa com algo que você não pode fazer. Olha só, desculpas tolas, elas não diminuem a sua influência tentando corrigir um erro com uma desculpa tola, culpando terceiros. Então, se você não quiser diminuir a influência da sua liderança, admita diante da sua equipe os seus erros. Lá em João 6, 64, 68, fala o seguinte: contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iriam trair, e prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Veja só, muitos discípulos deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Bom, esse aqui é um momento extremamente delicado do ministério de Jesus. Aqui fala de uma... Olha só, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Muitos dos seus discípulos. Está dizendo o quê? Existem muitas pessoas que não estavam comprometidas com Jesus. Vocês também não querem ir? Simão Pedro falou, para quem iremos? Isso aqui fala muito a respeito do quanto somos comprometidos com o reino de Deus de acordo com as nossas emoções. Um monte de gente não passou no teste de comprometimento com Jesus. E eu quero falar para vocês que comprometimento não depende de estado emocional. Muitas vezes a gente se compromete com as coisas achando que se eu estiver bem-humorado eu faço, mas se eu brigar com a minha esposa eu não vou. Acordei triste hoje, não vou fazer. O comprometimento com a sua vida, o comprometimento com a sua igreja, com o seu negócio, não depende de estado emocional. E quer ver? O seu nível de comprometimento, ele vai aparecer no momento da adversidade. Quanto mais difícil a situação, mais Deus vai estar trabalhando no seu comprometimento. É um teste de caráter. O nível de comprometimento das pessoas não se revela quando está tudo bem. O nível de comprometimento das pessoas se revela quando as coisas estão difíceis. Você não pode jogar tudo para o alto quando as coisas estão difíceis. Quando as coisas estão difíceis, é aí que a fé aumenta e o comprometimento aumenta. É teste de Deus muitas vezes. Deus está usando situações de vida para que você aumente a sua fé, para que você aumente o comprometimento com as coisas do Senhor. Então, não é quando as coisas estão ruins que você diz, agora não vou mais, agora não quero mais, larguei a igreja, não quero mais saber de Jesus. Não, é quando as coisas estão difíceis que Deus testa algo muito poderoso em nós, que é a dependência do Senhor. Quando as coisas estão difíceis, Deus quer
Deixa eu fazer do meu jeito, porque teu jeito não está funcionando. Descansar no Senhor, largar o controle diante da adversidade, deixar Jesus tratar. Diante da adversidade, a gente pergunta: Deus, por que isso? Por que de novo? Por que de novo? Aí Deus, como Deus olhasse assim: minha filha, até tu aprender. Até você aprender a se comprometer. Você foge diante de toda situação difícil. Até quando você vai fazer isso com a sua vida? Quantas vezes nós paramos de estudar, iniciamos o curso e paramos, lemos um livro e paramos, iniciamos um devocional e paramos. Quem aqui já comprou o curso online e não chegou ao fim? Qual é o custo do comprometimento? Não estou afim. O emocional não define o nosso comprometimento. Seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. É na adversidade que o seu comprometimento vai ser testado. Quantas coisas têm se repetido na sua vida e você tem dado com a cara na porta e voltado? E Deus está dizendo: vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho que vai dar. Deus quer aumentar a sua fé por meio da adversidade. É no comprometimento que o seu nível... É o teste lá, o título desse ponto aqui, é o teste do comprometimento. Você vai passar no teste ou vai reprovar no teste de novo? Que Deus está falando com você a respeito dos problemas que têm se repetido na sua vida e você não aprende porque você não persevera, porque você não se compromete a mudar essa realidade. Quero dizer para você também que comprometimento não é dom, não depende de dom e não depende de habilidade. Não nasci com isso, como eu falei antes. Isso não é justificativa. O comprometimento, ele é algo desenvolvido. O comprometimento, ele vem como resultado das suas escolhas e não como condição. Isso quer dizer o seguinte: se tudo der certo, eu vou me comprometer. Não é o contrário. Eu vou me comprometer para que tudo dê certo. Você quer ver a gente cair emocionalmente e acordar com um diálogo interno ruim? O que é o diálogo interno? Aquela vozinha que fica se xingando. Aqui não tem, né? Aquela vozinha que fica dizendo: tu não faz nada direito. Enfim. Alguém tem essa vozinha de vez em quando? Por que isso? Quando a gente não se compromete com algo que a gente disse que ia fazer e não fez, o nosso emocional fica abalado. O nosso diálogo interno fica de destruição. Tu não faz nada direito, tu é um fracassado, viu de novo, tu desistiu. E aí, aquela vozinha interna fica alimentando aquele monte de mentira. E Satanás fica fazendo festa, porque Satanás sabe que a hora que você se comprometer, você saqueia o inferno. Então, não estabeleça condições para ser comprometido. Uma vez eu vi uma pergunta na internet: como eu faço para ser comprometido? Decida. Decida. Eu estou dando para vocês aqui um monte de estratégias, mas tem algo que ninguém pode fazer por você, que é a decisão de ser comprometido em nome de um propósito maior, ou ser comprometido com a sua própria vida. Tirar desse modo, deixa a vida me levar. Ficar, não, quando Deus, olha aqui, você se move por escolhas e não por condições. Olha a condição, quando Deus me revelar o meu propósito, eu me mexo. Não, é o contrário. Se envolva com a igreja, se você quer saber o seu chamado, faça parte do que está acontecendo aqui, e depois o propósito vai sendo afunilado. Serve no ministério infantil, serve na portaria, serve na mesa, serve no louvor, serve no culto de mulheres, enfim. Vai servindo, que Deus vai fazendo isso aqui, Aqui eu estou gostando mais. Deus vai te dando a direção. A gente fica, eu cometi esse erro de ficar buscando qual é o meu chamado, e ficar buscando o seu propósito, ficar buscando o seu chamado, vai paralisar você.
Você tem que fazer o processo inverso. É se envolver e o propósito vai afunilando. E você pode ter certeza que a própria igreja vem testificar. Você nasceu para isso. Você tem um chamado para isso. Você lida bem com pessoas. Eu te vejo no grupo de oração. Eu te vejo no ministério infantil. Eu te vejo no louvor. Eu te vejo como um pastor. Assim que as coisas acontecem. O processo não é inverso. Quer descobrir seu propósito? Quer descobrir seu chamado? Primeiro, sirva. Sirva, líderes. Todo aquele que quiser ser grande, né? Sirva. Sirva, é isso que a palavra de Deus diz. Por que Deus manda nos servir? Porque à medida que você se envolve com pessoas, que o seu propósito aparece. Que o seu chamado é confirmado. Sozinho no seu quarto, isolado na sua casa, não tem propósito. Você pode ser um consumidor de domínio de todo a Bíblia, domínio de muitos livros, mas se você não se envolver com o corpo de Cristo, você não vai se levantar como líder, porque você está esperando um título, uma posição para depois entender, para depois se comprometer. O comprometimento é o inverso. Primeiro eu me comprometo como serviço, seja onde for. Seja onde for. Deus quer te usar. Por quê? Porque Ele quer falar com você. Vamos alinhando o seu chamado, o seu propósito. Então, o comprometimento não é resultado de escolhas, mas ele é de escolhas e não de condição. O comprometimento, ele dura quando ele é baseado em propósito. Se você não tem um porquê viver, se você não tem um porquê, você não vai ser comprometido. O que você quer como um propósito de casamento? O que você quer como um propósito de vida? O que você quer como um propósito de vida ministerial? Qualquer coisa. Deus não trabalha com qualquer coisa. Deus trabalha com uma visão. Lá em Abacuque fala: escreva a sua visão em tábuas, para que todo que veja, creia que ela vai acontecer. Como Deus vai liberar algo para você se você não sabe o que é? Que casamento você quer? E aí, o comprometimento dura enquanto, não vou dizer enquanto, o comprometimento dura até que a sua visão se cumpra. Diga comigo, gente, é até. É até a visão se cumprir. Porque as pessoas não fracassam, as pessoas desistem. Ninguém fracassa. Porque se você resolver parar, quando o seu propósito se cumprir, aí você entendeu o que é comprometimento. Então, gente, nós só paramos quando as coisas acontecem. Isso quer dizer o seguinte: Deus vai dar estratégias para você quando você tem uma visão. Senhor, nós temos uma visão, nós precisamos construir uma casa para 7 crianças, essa é a visão. Deus vai dar estratégias. Se uma estratégia não funcionar, a gente vai ser flexível e pegar outra estratégia. Mas a visão é a mesma. A gente não mudou de casa para apartamento. É casa. Se a visão que você tem for forte, for firme, e você tiver fé, tiver comprometimento, Deus vai te dar estratégias. Você quer resolver a sua vida financeira? Submeta ao Senhor, se comprometa que Deus vai te dar estratégias. Mas se você desistiu da sua vida financeira e você não tem nenhum porquê, o dinheiro que entrar está bom, você que está dizendo, Deus não pode trabalhar assim. Senhor, eu tenho uma visão e essa visão é grande. E existe um processo. Agora, se nós pararmos no meio do processo, não tem visão que se cumpra. Deus tem uma visão para essa igreja e nós não vamos parar. Deus tem uma visão para cada um de nós. Deus não desiste de nós. Quem é que desiste de nós mesmos? Nós. Então, eu quero dizer para você, igreja, vamos parar de atrapalhar os planos de Deus para a nossa vida. Vamos parar de ser a nossa própria pedra de tropeço. Vamos viver os propósitos de Deus com comprometimento, sem desistir no meio do caminho.
A ideia de fracasso é falsa. Não existe fracasso, existe desistência. Comece a se mover por visão. Como você vai se comprometer com algo que você não sabe o que é? Você precisa se comprometer, ok? Com o quê? Com uma vida emocional nova, com uma vida espiritual nova, um casamento melhor, uma vida mais próspera, uma vida financeira nova. Deus tem planos para mim. Se eu estou desempregado, eu vou crer. Deus vai abrir portas nesse tempo de desemprego. Eu vou estudar nos cursos que tem gratuito na internet. Eu vou encontrar alternativas para esse tempo de pandemia. O que você vai fazer para se comprometer com a sua vida? Quais são as estratégias diferentes? Porque se você vem fazendo as coisas do mesmo jeito e não está funcionando, faz diferente. Deus é criativo. Submeta ao Espírito Santo a transformação da sua vida. Comprometa-se com o futuro que Deus tem para você. Pague o preço, assim como o rei Ezequias. Pague o preço e você encontrará prosperidade em todas as áreas da sua vida. Amém, igreja? Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai, obrigada por falar aos nossos corações, Deus. Nós te pedimos, Senhor, aquece nosso coração com visões, Pai, com os planos que Tu tem para nós. E nos ensina a andar na Tua dependência, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa coragem, a nossa ousadia, com a intrepidez que vem do Espírito Santo, nos dá comprometimento com essa visão, Pai. Nos dá fé de modo tão ardente, Pai, que a gente acorde todos os dias comprometidos com a nossa história, comprometidos com a visão que Tu tem para nós, Pai. Nós queremos Te honrar, Pai. Nós queremos que a nossa vida glorifique o Teu nome. Nós queremos ser diferentes por onde andamos, Pai. Que as pessoas vejam que há Deus em nós, que há o Teu Espírito em nós, que há algo diferente, que esse comprometimento, que essa força de vida, Pai, só pode vir do alto. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, igreja. Obrigada, gente. Palmas para Jesus.